tem o Ronaldo levantando um tema polêmico sobre o clássico. Já já eu te conto. Amanhã, galera, tem Vila Nova e Cruzeiro às 7 horas da noite. E aí, você viu que o Cruzeiro tá de carro novo? Enquanto trabalhava, só pensava na recompensa. Ele está para chegar, o sócio, já pediram meus dados, tudo certinho e já vai estar para chegar. Um ano de sócio torcedor ao vencedor de um concurso de melhor layout para o ônibus do Cruzeiro. A roupinha nova do busão. Agora que passou, Daniel Felipe sacou que se não tivesse faturado o prêmio, ia ficar no prejuízo. Eu abri mão de alguns projetos, alguns trabalhos que eu tinha para poder focar nisso e conseguir, fazer um projeto bacana. A estreia foi no Clássico, na última segunda-feira. No desembarque, aquela imagem clássica do futebol. Não consigo nem imaginar o esporte sem isso. Tá ligado que apelido para jogador é quase a regra, né? Tem sido assim com os ônibus dos clubes Brasil afora. Dá só uma olhada. Expresso Tricolor, Expresso Coral, Timbus, Mosqueteiro, Almirante, Urubus. Alô, Cruzeiro, cabe um busão cabuloso aí, hein? De repente, um Expresso Celeste? Pior que não ter o apelido é não ter o ônibus para chegar ao estádio. Contra o Fluminense, na terceira rodada do Brasileirão de 2017, o busão do Vasco enguiçou e o time foi a São Januário de táxi. Ano passado, de novo com o Vasco e contra o Cruzeiro. Problemas no motor na saída do hotel e os jogadores chegaram ao Maracanã em carros particulares. Ah, mas o Cruzeiro tem história de sufoco sobre rodas para chamar de sua. 2018, semifinal do Mineiro contra o Tupi em Juiz de Fora. Carro oficial quebrado, resgate no coletivo da linha 517. Carona cheia de resenha. Um ônibus chegando, e nós aproveitamos. Era um percurso relativamente curto, mas aí entramos no ônibus, os jogadores puxaram uma cantoria, a gente foi junto. Eu até sentei no banco lá do cobrador. Você vê uns perrengues assim, lembra que tem clube pelo mundo preocupado, olha só, com plotagem de avião. O Real Madrid mesmo usa aeronave particular desde o tempo em que Roberto Carlos ainda jogava por lá. O atacante Michael fez um vídeo da volta para casa no avião do Al Hilal depois do Mundial. O time que eliminou o Flamengo tá mal de grana não. Recentemente saiu notícia de que Dona Leila ia comprar um avião pro Palmeiras por R$250 mil. Mas na verdade, a aeronave será das empresas da presidente do Palmeiras. E o time vai ter prioridade nos voos. Grande vantagem num país imenso como o nosso. Já é um primeiro passo. Se Pessolano disse que o Cruzeiro daqui a 4 anos seria o principal time do país, por que não já ir pensando no projeto Raposa Voadora? Se rolar concurso de novo, já sabe. Já realizei um sonho de família desde muito tempo, só que aí seria um sonho maior ainda. Gente, uma correção rápida, porque agora há pouco nós falamos sobre o preço do avião do Palmeiras. E a gente falou que o valor seria de R$250 mil, mas na verdade é perto de R$250 milhões. Sabadão, 7 horas da noite, tem Vila Nova e Cruzeiro, e é por isso que a gente vai pra Toca da Raposa conversar com a Lud. Ô Lud, o Ronaldo garantiu que o lateral Kaique continua no clube, não é isso? Boa tarde pra você, minha querida. Fala, Marcelo, muito boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente no Globo Esporte. Pois é, o Kaique mal voltou do Campeonato Sul-Americano, estava com a seleção sub-20, voltou com a taça, inclusive já está recebendo recebeu uma proposta de $1,5 milhão do Chicago Fire, time dos Estados Unidos. Mas o Ronaldo falou ontem numa live que acha esse valor muito baixo, dá mais ou menos R$7,8 milhões, falou que considera que o jogador ainda tem potencial de crescimento, o Cruzeiro tem planos para ele nessa temporada, proposta recusada. Por outro lado, o nome do Brock está em jogo aqui no Cruzeiro. O Cruzeiro está negociando ele com o Cerro Porteño do Paraguai. O Brock que teve participação importante no acesso do Cruzeiro à Série A. A negociação ainda não está fechada, mas a conversa está rolando, viu, Marcelo? Agora, Lud, nessa live que você falou, o Ronaldo levantou uma questão polêmica sobre os clássicos, não é isso? Conta pra gente.
Pois é, ele tocou nesse assunto nessa live também. O Ronaldo disse que considera muito perigoso clássicos com torcida mista, considerando principalmente o que aconteceu no último clássico, né? O episódio lamentável ali de objetos sendo arremessados ao gramado, até uma bomba foi arremessada em direção ao Paulo Pessolano, muito perigoso. O Ronaldo disse que vai sugerir à CBF torcida única nos próximos clássicos. Vamos ver o que ele falou. Eu não sei se juridicamente a gente pode, mas eu vou sugerir para os jogos do Campeonato Brasileiro, principalmente contra o Atlético, a gente fazer jogo com torcida única. Já visto que é muito difícil o comportamento quando tem duas torcidas e fica realmente um clima muito, muito hostil. Polêmico, hein, Ronaldo? O noticiário cheio do Cruzeiro, tem repercussão aí da live do Ronaldo, tem informações sobre o time que joga amanhã, enfim. Realmente um dia agitado na Toca da Raposa, tanto dentro quanto fora de campo. Vamos primeiro falar dos bastidores. Mais uma vez, Ronaldo Fenômeno fazendo na sua live algumas revelações importantes sobre os bastidores da Raposa. A gestão Ronaldo Fenômeno tenta colocar o Cruzeiro nos trilhos. A gente sabe da situação econômica que o Cruzeiro ainda se encontra, ainda é muito difícil. A questão da recuperação judicial ainda andando a passos lentos, todo um processo ainda parado, aquela questão com os credores, a quais o Cruzeiro precisa honrar seus compromissos ainda. Então tem muita coisa que a gestão de Ronaldo ainda está trabalhando para tentar colocar o clube minimamente em dia. Isso sem contar ainda com os problemas que têm data marcada para chegar. Por exemplo, a questão ainda do Rodriguinho, o caso Rodriguinho, a transferência dele para o Pirâmides do Egito, que pode sim gerar outro transfer ban no futuro para o Cruzeiro. Então são questões fora das quatro linhas que o Ronaldo citou algumas delas na sua live realizada na Ronaldo TV. É verdade, vamos repercutir aqui alguns trechos. Primeiro sobre esse clássico, né, da última segunda-feira. O Ronaldo, ele começa defendendo o goleiro Rafael pelas críticas que recebeu pelo gol do Hulk e diz que Cruzeiro merecia até a vitória no clássico da última segunda-feira. Bom, eu fiquei muito feliz, muito orgulhoso do time pela entrega, pela vontade, e fizemos um jogo de igual para igual com o Atlético. Tem um elenco superior, orçamento superior, minha maneira de ver o futebol, merecíamos a vitória. O Hulk fez um golaço, quem esperava, eu não esperava, acho que ninguém em casa estava esperando esse chute, o Rafael também não estava esperando esse chute. Acho que foi muito injusto todas as críticas aí que o Rafael vem recebendo. Nas redes sociais eu vi muita gente aí reclamando como se fosse um erro gravíssimo do Rafael. Tá aí o Ronaldo, sobre essa questão do Rafael a gente já falou um pouco aqui, né? Eu até saí um pouquinho em defesa do goleiro, né? Achei que ele é mais natural você ficar naquela posição que o Hulk cobrou a falta e esperar um cruzamento, só que também era o Hulk, né? Então falar que ninguém esperava assim, acho demais. Ronaldo disse que o Cruzeiro foi convidado para integrar o CNC, Conselho Nacional de Clubes, composto por 5 agremiações, que tem a missão de sugerir melhorias para o futebol brasileiro. O dono da SAF do Cruzeiro disse que uma das ideias é disponibilizar não só o áudio do VAR, mas também o áudio do árbitro de campo. Ele citou questionamentos de jogadores de Cruzeiro e Atlético durante o clássico da última segunda-feira. Não posso deixar de falar da arbitragem. Eu acho que poderia ter sido melhor, mas o Nicão e o Hulk falou no intervalo do jogo que o árbitro não deixava falar e que era extremamente arrogante e ameaçador com eles. Acho que não é o tipo de comportamento que a gente espera da autoridade máxima. Quanto antes a gente puder ter, talvez, assim, o acesso aos áudios dos jogos e que isso fique à disposição dos clubes após os jogos e da imprensa, eu acho que essa coisa melhora muito rapidamente. Enquanto o Cruzeiro foi escolhido, inclusive, para ser um dos 5 clubes da CNC, que é a Comissão Nacional de Clubes,
que tem como foco contribuir no desenvolvimento de longo prazo do futebol brasileiro. Então, uma das ideias que pode ser bacana de apresentar pode ser isso também. Fenômeno também repudiou o comportamento das duas torcidas no clássico e diz que vai sugerir torcida única para o duelo previsto no Campeonato Brasileiro. Bom, eu não posso deixar de falar também do comportamento da nossa torcida. Eu fiquei extremamente triste com o ocorrido no jogo. É inadmissível que o nosso torcedor possa atirar coisas dentro de campo, sabendo que isso vai prejudicar a equipe. Eu entendo que a torcida do Atlético também estava lá, mas as duas torcidas jogaram coisas dentro de campo. Tenha certeza que se você continuar fazendo isso, você vai prejudicar o seu time de coração. Tem um fato importante também, que nesses jogos de grande porte, eu sou extremamente contra o estatuto do torcedor, em que garante 10% do torcedor rival no estádio. Primeiro que a logística para deslocar esses torcedores num jogo, principalmente num estádio como Independência, ela é muito difícil. Você complica ainda mais o trabalho da polícia militar no dia de jogo. Então, eu não sei se juridicamente a gente pode, mas eu vou sugerir para os jogos do Campeonato Brasileiro, principalmente contra o Atlético, a gente fazer jogo com torcida única. E, por fim, ainda sobre sugestões para o futebol brasileiro, o Ronaldo entende que precisa reduzir o número de rebaixados à segunda divisão. Bom, o Gabriel teve ontem lá na reunião no Conselho Técnico da CBF, a gente começou a fazer um movimento para que diminuísse o número de rebaixados, não por nada, nenhum medo em relação ao rebaixamento, mas sim porque em nenhuma liga do mundo se rebaixa 20% para a segunda divisão, né? Descer 4 e subir 4 são muitos times. E essa pauta não foi tocada, não foi adiante, mas a gente vai continuar aí falando sobre isso mais pra frente. Muito bem, aí palavras do Ronaldo, dono da SAF do Cruzeiro, Fred, muitos pontos aí que a gente pode discutir, né, enfim, gerar debate. Sobre o caso do goleiro Rafael do Clássico já passou, tá superado, né? Agora, a questão do áudio do árbitro ser disponibilizado, até acredito que pode prevenir o próprio árbitro, né? Ultimamente a gente tem visto algumas acusações de jogadores para os árbitros, vice-versa, e acho que isso pode talvez diminuir essa situação. Agora, sobre esses dois últimos pontos aí que a gente tratou, sobre torcida única e sobre os rebaixados. Sobre torcida única, você já comentou aqui comigo que é contra, eu também, mas na Arena Independência, mediante o que a gente viu no último jogo, aí para um próximo jogo eu já sou a favor de ter torcida única, por exemplo. Para a Arena Independência a situação realmente se mostrou incontrolável. Infelizmente, chegamos a esse ponto. A questão é que o clássico das dimensões como esse de Atlético Cruzeiro ter de ser realizado no estádio com capacidade para 23 mil pessoas é o fim da picada. Eu, a princípio, sou contra torcida única em qualquer circunstância, mesmo tendo esses episódios. A gente tinha que ter uma fiscalização maior, um melhor controle, organização. Sei que eu tô viajando, pensando como se estivesse em outro local que não o nosso país. Utopia quase, exatamente, né? Mas você tá certo, né? Assim, deveria ser assim. Na prática, como não é, se for no Independência, aí eu tenho que dar a mão palmatória e também aceitar. Só que aí vai ser aquela coisa. Quando for a vez do Atlético ser o mandante, ele também vai querer fazer a mesma coisa. Então não vai ter torcida única nos dois clássicos, o que é uma pena para o futebol mineiro e até para o futebol brasileiro pela grandeza que é o clássico Atlético Cruzeiro. Perde um pouco da graça, né? Do brilho do clássico, porque chega a ficar um pouco feio assim, né? Irrita para quem já acompanhou tantos clássicos com torcida meio a meio, por exemplo. De repente você se vê como só um torcedor. A torcida, ela faz, ela é uma parte atuante do clássico, né? Ela é uma parte muito importante em qualquer jogo de futebol, mas no clássico eu acho que o papel da torcida cresce ainda mais. E você vê torcida única realmente decepciona um pouco. Mas a gente ficar aqui defendendo uma torcida dividida enquanto a torcida faz um papelão como fez no clássico passado, já fica um pouquinho mais complicado. Agora, sobre essa questão dos rebaixados, que você pensa, hein, Fred? Concorda com esse raciocínio aí do Ronaldo? O raciocínio do Ronaldo em si, ok.
nas grandes ligas realmente acontece isso. Ontem nós até demos exemplo de ligas que observa a seguinte questão: os 3 últimos caem e o 17º colocado faz uma espécie de um playoff com o 4º clube da Série B. E aí, nesse caso, quem vencer esse playoff permanece na Série A ou sobe para a Série A. A grande questão é, o tema, o assunto, o debate é válido, mas não pode querer ser imposto no campeonato que vai começar agora, daqui a 2 meses, menos, de uma forma assim, sem uma discussão, um debate com outras equipes, as equipes que estão na Série B, porque isso gera um efeito cascata em todo o futebol brasileiro. Então, é uma coisa que é válida para ser debatida sim, mas não pode ser feita de uma hora para outra. Concordo com o Ronaldo, que é um número grande, sim, 20%, como ele citou, dos participantes da competição, mas as regras estão aqui atuando desde 2003. Já é esse mesmo esquema. Tem que ser feito um debate nacional com a participação da CBF, claro, mas os clubes principalmente, para poder vislumbrar como será feita essa questão. Querer comparar com o campeonato europeu é uma coisa, claro, mas temos que ver a realidade que nós temos no nosso país, de cotas de televisão totalmente injustas, de questão de patrocínio, tudo isso é muito diferente do que o Ronaldo está acostumado a ver no futebol europeu. Tem um raciocínio parecido com o seu, assim, acho que essa tendência do futebol ficar mais parecido com a Europa, não passa só pelo Ronaldo também, mas agora a gente está abrindo o nosso mercado para a SAF, né? Então muitos clubes estão se transformando, irão se transformar, e há um debate muito grande também sobre a Libra, né? Sobre a criação da liga. Então, cresce um pouco, a gente ainda vê muitas divergências, muitos problemas quanto a isso. Parece até ser um cenário muito difícil de acontecer, mas a discussão ela tem ficado um pouco mais quente. E acho que é um cenário que dificilmente a gente vai fugir dele. E provavelmente muitas mudanças do que a gente já está acostumado irão acontecer. Agora, pois não, só um Fred. detalhe, inclusive em relação à SAF, uma coisa importante. O Ronaldo, quando teve o clássico contra o América lá em Brasília, ele aproveitou a ida à capital federal para fazer uma reunião no TST para discutir as questões da SAF do Cruzeiro. A gente sabe que o Cruzeiro, como sociedade anônima, ainda precisa de muita coisa ser agilizada, vamos dizer assim, até pela recuperação judicial do Cruzeiro. Então, Ronaldo aproveitou a ida a Brasília para já conversar no Tribunal Superior do Trabalho para saber os próximos passos dessa questão da recuperação judicial do Cruzeiro. Então, assim, até mesmo nos bastidores, o Ronaldo tem tido esse cuidado de conversar, de buscar explicações, porque a gente sabe que a questão da SAF no Brasil ainda é muito recente, então nem jurisprudência você tem ainda. Então, é um terreno muito novo e o Ronaldo está buscando, junto, claro, com a sua equipe inteira, a gente sabe da importância do Gabriel Lima nesse contexto, estava com o Ronaldo em Brasília também, então está buscando se cercar de todos os lados possíveis para poder levar essa questão da SAF o mais rápido possível para conseguir finalmente essa recuperação judicial do Cruzeiro sair do papel, que o prazo está acabando. Tem um prazo para que isso seja solucionado e o Ronaldo está tentando de todas as formas resolver antes que a bomba estoure no Cruzeiro. A SAF do Cruzeiro ela é um pouco diferenciada nesse sentido, né? Até agora, do que a gente está acompanhando das outras, por exemplo, no futebol brasileiro, já tem um aspecto interessante ter um Ronaldo, né, como dono de um clube que é gigante, então duas instituições gigantes, digamos assim, né, se uniram, e um papel atuante do Ronaldo, né, uma voz muito forte aí, não só em relação ao Cruzeiro, mas ao futebol, e ele tem tido um olhar muito grande agora também para o futebol brasileiro, porque o interesse aumentou, né, ainda mais quando você tem um clube na disputa. Agora, Fred, e pro jogo de amanhã, hein? Amanhã o Cruzeiro tem Vila Nova às 7h fora de casa. O Vila, um adversário que costuma complicar lá em Nova Lima, mas o retrospecto recente é muito favorável ao Cruzeiro. Tem até um tabu aí gigantesco que o Vila não consegue ganhar do Cruzeiro desde 99, é isso mesmo, não errei a data não, desde 1999. E o Cruzeiro pode ter novidades nesse jogo. Uma delas vai ser uma novidade forçada, porque dificilmente o Nicão terá condições de ir para o jogo. Ele não participou da atividade com bola
hoje pela manhã na Toca da Raposa, fez apenas trabalhos internos. Ontem ele chegou, pôs chuteira, participou do inicinho da atividade, mas deve ter se sentido ainda incômodo em relação aos 6 pontos que levou em função daquela entrada no clássico que ele sofreu. Então, dificilmente o Nicão, como nem treinou o último treinamento antes do jogo, não deve ir para a partida. E a outra acaba sendo positiva, é que o Eduardo Brock, que parece já ter praticamente tudo acertado para uma transferência para o Cerro Porteño do Paraguai, ao contrário do Nicão, treinou normalmente na Toca da Raposa e deve ir para o jogo. Com isso, não será preciso improvisar um zagueiro no setor para fazer o esquema de 3 zagueiros, como foi feito no clássico. Aí só tem que combinar com o Pesolano, né? Porque por enquanto, nem mesmo a lista de relacionados, nem muito menos a escalação do time foi divulgada. A escalação nem será só na véspera mesmo, no horário do jogo. Última do Cruzeiro, Fred Teixeira. O Cruzeiro tem dúvidas para a formação da equipe diante do Vila Nova. A grande questão é que sem Nicão, quem assumirá a função de armar a equipe? No momento, Matheus Vital é o que mais se aproxima das características do meia, mas acabou de retornar de contusão, então fica a dúvida se vai para o jogo. O provável Cruzeiro para encarar o Vila Nova: Rafael Cabral, Oliveira, Reinaldo e Brock, Igor Formiga, Neto Moura, Ian Lucas e o Alisson, Wesley, Gilberto e Bruno Rodrigues.